Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen de volta jogando partida clássica, uau, só acredito vendo. Magnus Carlsen jogando agora o torneio Bundesliga, o torneio de equipes, e vai jogar contra... Ele perguntou contra quem eu vou jogar agora aqui dessa equipe, e responderam pra ele lá, o capitão do outro time, falou, contra você eu vou colocar o Max Varmerdam. E o Magnus Carlsen disse que ficou furioso, falou, vai você! Eu não entendi nada do que aconteceu, mas enfim... Max Varmerdam vai jogar aqui contra Magnus Carlsen, partida pensada, bora ver se o Magnus Carlsen tá afiado ou não aqui, né? Se esse casamento anda mexendo com o nível do jogo do Magnus Carlsen, seja positivo ou negativo, ou não mexeu em nada, vamos dar uma olhada então aqui. Max abre com abertura, opa, que isso Rafa, ele não fez a abertura Saragossa, ok, ele jogou aqui a abertura inglesa, muito bem. Magnus Carlsen responde com E5, temos aqui o lance G3 indo para o fianqueto e o Carlsen joga com G6, muito bem, vai para o fianqueto. D4 ataca o peão central e o Carlsen responde com D6. O Magnus Carlsen não está incomodado em perder o rock, ele adora essas aberturas, porque isso aqui é quase um final de jogo já para o Carlsen, né? E aqui ele vai jogar daquele estilo dele, ele não vai errar nunca o lance dele, e lá no lance 80, 90, com o tempo caindo, o Max vai errar, né? E aí, quem é que vai, Merdam? Bom, cavalo F3 foi jogado aqui pelo Max, atacando aqui o peão central, protegendo o tamanho dele, atuando no centro. E o Carlsen segue com o lance cavalo D7, desenvolvendo o cavalo. Cavalo C3, e é engraçado que a gente caiu numa variante aqui, a gente transpôs para um gambito da dama, não, a abertura do peão dama, a defesa do rato inglês. Eu não sabia que existia essa variante aqui, mas essa variante vai sumir agora, porque o Carlsen joga bispo G7 e já muda o nome da abertura de novo. Defesa moderna. Ok, beleza. Magnus Carlsen traz mais uma proteção para o peão central. Bispo G2 foi jogado, cavalo desenvolve preparando aí para fazer o rock. E aqui mudou o quê? Para abertura inglesa. Carlos Bremen, a linha do fianqueto. Beleza, é o rato inglês, é a abertura inglesa. A partida segue com rock, todo mundo coloca o rei em segurança, e aqui o Max segue com dama C2, atuando no centro. Carlsen joga com torre em E8, pesa aqui, promete muita aventura, porque depois de torre D1 que foi jogada aqui pelo Max, cara, é muito arriscado avançar esse peão, porque ainda falta o desenvolvimento das peças e o peão vai ficar atacado por muita gente, né? E o Magnus Carlsen, meus amigos, acredite se quiser, vai para esse lance aqui. Isso aqui já foi jogado, não? Porque até aqui tá na teoria. Não, o teórico aqui é C6, ou o peão toma. Esses lances já foram jogados mais de 500 vezes pelos grandes mestres. Esse aqui não é uma novidade teórica, mas só foi jogado 37 vezes, com 46% de vitória das brancas. Ou seja, não é um lance muito promissor. 24% de empate. E apenas 30% das vezes, menos de 1 em 3 vezes, as pretas ganharam. É um lance arriscado. Carlsen vai para esse lance. A partida poderia seguir com o cavalo G5, E3, uma continuação bem confusa, mas o Max prefere jogar o lance cavalo E1, tá ótimo. Mantém aqui o peão atacado, 1, 2, 3 vezes, apenas 2 defesas. Carlsen segue com o lance cavalo B6, deixando o peão central, indo para cima do peão de C. E o Max, que poderia jogar aqui o lance bispo G5, não conhece essa linha, provavelmente, porque ele segue com o lance C5, um lance muito estranho, jogado aqui pelo Max. Lembrando que a partida é pensada, galera. Ele levou aqui 20 minutos para fazer esse lance e o cara é muito fera. Mas na cabeça dele, ele viu tão profundamente o negócio ali que ele achou que era bom. Talvez seja, mas talvez as pretas tenham que achar os únicos lances. Por exemplo, cara, capturar aqui não é bom, né? Você vai ficar com o cavalo atacado, a dama atacada, vai ficar cravado se você proteger com o cavalo, não é nada bom. Carlsen vai para o melhor lance da posição. E aqui temos o lance peão toma, e o Carlsen pode agora, se quiser capturar o cavalo, pode capturar de dama, pode capturar de peão. Magnus Carlsen prefere jogar dama por D6. E aqui, meus amigos, o peão de E4 caiu, finalmente. E o Max vai capturar esse peão? Não, ele joga agora o lance bispo G5. Ok, um bom lance, desenvolve, ataca o cavalo, né? Agora, Rafa, qual que é o problema do cavalo por E4? Olha a genialidade aqui do Carlsen já, né? O problema de cavalo por E4, as pretas já estão melhores, ó, entregou um peão, já estão um pouquinho melhores. É que depois dessas capturas todas aqui,
O Carlsen tem o lance cavalo B4. Ok, a dama tá atacada, a dama tá defendendo aqui o bispo, dama B1 seria forçado. Mas aqui dama em E7, meus amigos, olha a pancada. Atacando o bispo, atacando o peão. E aqui depois de bispo F3, protegendo o peão, vem bispo F5, cara. Essa linha é interminável, não tem como escapar. Por exemplo, se cavalo cobre, cai o peão de D4. E se você joga um lance do tipo E4, devolvendo material, seria a melhor linha. E aqui pode trocar um monte de peça. E no final das contas, o Magnus Carlsen recupera o material com um bom ataque, um cavalo avançado, pressão no peão central, as brancas tendo que se defender, mas de fato, segundo as máquinas, essa seria a melhor continuação para o Max Warmerdam. Bispo G5 não é ruim, Magnus Carlsen segue com o lance E3, meus amigos, que pancada. E agora qual que é o problema todo? Bispo por E3, cavalo por E3, peão por E3, vai ficar com a formação espinha de peixe torta, distorcida, porque ela faz essa curva para a esquerda, o que não é legal. Ele distorce a espinha de peixe, já não é tão forte, essa estrutura fishbone distorcida, né? O Rafa, existe esse termo todo aí? Não existe nada disso. Aqui o problema são os peões dobrados, né? Não é uma estrutura muito boa. Você pode capturar imediatamente ou jogar cavalo G4 e as pretas vão ter uma ótima posição aqui. Por isso F3 foi jogado controlando aqui a casa de G4, a casa de E4. E o Magnus Carlsen segue com cavalo por cavalo. E depois de peão toma cavalo D5, melhorando a posição aqui do cavalo. C4 persegue o equino. E aqui o Magnus Carlsen faz o lance H6, super preciso aqui nos seus lances o Carlsen, porque agora se bispo em F4, o Carlsen consegue tirar o cavalo capturando o bispo, seria muito forte. E aí você fala, beleza, atacou o bispo, então eu vou tomar esse peão e depois tomo o cavalo. Não funciona, porque esse bispo por peão, cavalo B4 primeiro ataca a dama. Notem que o cavalo está bem protegido e, portanto, aqui a dama não tem como proteger o bispo e, portanto, as pretas vão ganhar material. Por isso, não resta outra alternativa para o Max. Peão por cavalo foi jogado. E o Magnus Carlsen recupera com H por G5. Segue o jogo, torre de A em C1, coloca pressão no peão de C7. E o Magnus Carlsen faz o quê? Convida dama por C7 com o lance bispo em F5. Conecta as torres, convida a dama por C7. E o lance jogado foi dama B3. Por quê? Dama por C7, dama por D5. E as pretas têm uma excelente posição, né? As torres vão entrar, par de bispos, peão avançado, cavalo não está jogando muito. Por isso a partida seguiu com o lance dama B3 e aqui o Carlsen simplesmente joga o lance torre de A em B8. Notem, meus amigos, que ele não jogou B6, tá bom? Isso aqui tem um aprendizado absurdo nisso, tá? Porque uma das regras do xadrez que muita gente, que a gente não sabe usar com categoria, é o fato de que os peões não voltam para trás, os peões não andam para trás. Rafa, está parecendo alguém que eu conheço, com o sobrenome Rousseff. Uma das lições mais importantes da história do xadrez é que o peão não anda para trás. Mas é verdade, meus amigos, é difícil da gente entender a profundidade disso. E tanto que o Carlsen joga o lance torre de A em B8. Por exemplo, o B6 aqui, queira ou não, o cavalo pode sonhar com a casa de C6, né? E aí, se cavalo C2, queira que você vai ter que capturar aqui o cavalo. A casa de C6 ficou bem enfraquecida, as brancas podem colocar uma torre lá, podem dobrar, enfim, fazer o que for. Portanto, percebam o quanto um lance pode trazer problemas, né? E o Carlsen, claro, sabe disso, ele tem que controlar essas casas. Torre de A em B8 foi jogado, dama C4, ataca agora o peão aqui de C7, torre de D em B8, o Carlsen não está interessado em se defender aqui, ele quer o peão central. Portanto, F4 foi jogado pelo Max, protegendo o seu peão central. G por F4, dama por C7, propõe trocas. O Carlsen joga peão por G3, também poderia ter jogado outras coisas, mas é assim que seguiu. Dama toma, torre toma e agora H por G3 recupera material. Material por enquanto está igual, mas Magnus Carlsen tem o par de bispos contra bispo e cavalo. Tem um peão em E3 que incomoda, o rei não consegue jogar, esse peão não consegue se mexer, as peças estão travadas e o Carlsen segue ganhando a iniciativa com torre A6, meus amigos. Bispo em F3 foi jogado, aqui não tem jeito, é o melhor lance da posição. O que você vai fazer aqui? Não tem muito, né, o que fazer. Por exemplo, torre C2 aqui, vou defender aqui o peão. Bispo por C2, Rafa, você pendurou aí, disfarça. Que mais dá pra fazer? Torre A1 aqui. O que dá pra jogar aqui? B5, por exemplo. As pretas vão começar a disparar com esses peões. Não tem muito o que jogar aqui. A torre ganha a coluna. Acabou. Ganha a coluna, acabou.
Por isso o lance jogado foi bispo aqui em F3, a torre continua defendendo essa coluna, pode tentar algum contra-jogo e deixa cair o peão de A. E o Carlsen joga com o melhor lance da... Não joga o melhor lance da posição, que seria a torre por A2, mas joga com um lance espetacular. Aqui é muito estilo Carlsen. Aqui é muito estilo Carlsen. Ele pode tomar o peão, mas ele fala, não. Melhor ainda eu começar a sobrecarregar as peças dele. Bispo em F8 foi jogado. E aqui continua. O que você vai fazer? A torre não pode pendurar igual eu pendurei. E aqui também não pode ir para casa de A1 porque entrega a coluna C. Então o problema continua existindo. Max segue com o lance G4. Torre C7 também era bom. G4 foi jogado. Bispo em E4. Quer trocar o bispo? Não tem problema. Torre C7 foi jogado pelo Max, indo para o contra-jogo. O Carlsen aproveita agora para capturar o peão de A2. Seguimos com o lance rei em F1, protegendo aqui o peão de E2. E aqui torre D2 propõe trocas, cara. Torre em A1 vai para o contra-jogo, o Carlsen aproveita para capturar o peão central, esse peão corre perigo, por isso torre por A7 foi jogado pelo Max. E se preparem para o que vai acontecer agora. Magnus Carlsen tem esses peões aqui atacados. Não dá bola para isso. Isso aqui é bizarro. Segue com bispo por D5. Permitindo aqui essas trocas. E permitindo o lance torre de A por B7, que não foi jogado com pressão em F7. Por que o Carlsen permitiu isso e o Max não jogou esse lance que parece bom? Porque aqui o Carlsen tem um plano fatal, meus amigos. O bispo está defendendo a casa de G7. Esse rei não leva mate. Pode cair em F7, não tem problema. E como é que você faz para parar a torre D1... depois de torre por F7, seguido de torre C8 e aqui vai jogar torre C1 e esse rei tá quase levando o checkmate. Vai perder uma peça, vai perder esse final. O que você teria que fazer numa posição como essa? Tentar trocar uma das torres? Por exemplo, a torre de F em D7. O Carlsen poderia jogar torre A1 e não tem mais como parar essa outra torre. Porque se você tentar qualquer coisa do tipo torre aqui, simplesmente você vai trocar e o bispo ganha a casa de B4 e acabou o jogo. E se você jogar um torre A7, a mesma coisa pode acontecer. Você pode, aliás, pior, você pode seguir com torre por cavalo e depois torre C1, checkmate. Não porque essa torre volta, mas agora o bispo mais uma vez ganhou a casa de B4 e as pretas têm um final vencedor. Por isso é bizarro que o Magnus Carlsen vai para esse lance bispo por D5, sabendo essa linha toda aqui, né? Sabendo tudo que vai acontecer. E o Max, percebendo também, segue com rei G2, vai tentar sobreviver de outra forma. Carlsen ataca o peão de D2, não tá dando tempo pro Max reagir. Rei F3 protege o peão, mas agora, depois de simplesmente torre D1, meus amigos, que elegância para finalizar uma partida, né? Max Warmerdam, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, o cavalo foi pego. Foi pego. Aqui, por exemplo, se você tentar escapar com o cavalo para G2, está vindo torre em F1 com cheque. O rei tem que vir para casa de G3, bispo D6, não precisa continuar. Rafa, mas se forçou a barra. Aqui depois de torre D1 pode escapar o cavalo para D3, bem melhor. O cavalo pode avançar agora. Pode ir para, sei lá para onde, para F4, pode ir lá para G5, não sei. Mas aqui o Carlsen teria torre por cavalo, seguido de peão avança. E quando a torre tentar parar a promoção não tem jeito, o peão promove de qualquer maneira. E por mais que ainda caia um peãozinho em B7, o Carlsen tem uma peça a mais, um bispo a mais, um final completamente vencedor. Magnus Carlsen está de volta nas partidas pensadas, meus amigos. É claro que aqui ele jogou porque eram poucas rodadas. Aqui ele tem mais uma rodada, mas depois é só daqui um mês, mais duas, depois só daqui um mês mais. Vai até abril esse torneio, entendeu? Então não é daqueles torneios que tem várias partidas seguidas de clássica, com coletiva de imprensa, nada disso, que é isso que o Carlsen não gosta, né? Aparentemente. 94,6% de precisão para o Magnus Carlsen, 87%. Que partida bonita do Carlsen, né? Como é bonito ver esse cara jogando. Eu achei isso tão bonito que agora eu vou capivarar. Bora lá, vamos jogar aqui uma partidinha também no chess.com, 10 minutos. Eu vou tentar jogar igual o Carlsen. Vou querer trocar dama, ó. Eu vou forçar a troca de dama logo no começo da partida. Vamos lá, pegamos um adversário duro aqui, hein? Defesa Lecchini. Vamos tentar trocar a dama logo de cara. Vai, já vou jogar E5, eu quero trocar a dama aqui. Isso. Vamos lá, vou jogar igual o Carlsen aqui. Pronto. Opa, dá pra tomar de cavalo. Opa, aqui eu tô na dúvida, hein? Dá pra tomar de cavalo, mas aí eu deixo o cavalo dele avançar. O que o Carlsen jogaria aqui? Não, porque vai vir cavalo G4, né? Então é melhor esse, melhor de cavalo. Opa, aí sim, Rafa, gostei, hein? Salvou na hora certa. Porque agora é F4...
Bispo F4 também é possível. Lembre-se, Rafa, cavalo F3. Lembre-se que os peões não voltam, não andam para trás. Você acabou de ensinar isso pra gente. Que os peões não andam para trás. Bom, isso é verdade, pessoal. Isso, de fato, é um ensinamento importante. Vou defender de peão. Vou defender com a peça mais barata. O que você me chamou? Não é isso. É que um peão vale 1, um bispo vale 3, né? Não foi por mal, não foi por mal. Vamos lá. Queres é o nome dele. O que tu queres? Vou mostrar pra ele que eu quero jogar como Carlsen. F4 faz a proteção. Não dá tempo de você jogar um bispo C5 e você vai ficar com esse bispo travado. Fica quieto aí que eu vou tomar esse cachorro aqui sem dó. E vou dobrar suas peões. Agora, tá, esse... Calma, Rafa, não se empolgue. Esse parece ruim. Parece ruim. Então, pera um pouquinho. Que tal o cavalo E3 aqui? Finalmente eu tiro o cavalo do canto. Se ele quiser trocar o cavalo, beleza. O bispo tá meio sobrecarregado. Ah, você tá me ameaçando safadezas. Agora que eu entendi. Talvez cavalo C3 então, né? Para que ele não possa jogar esta safadeza safada, né? Ok. Cavalo C3 funciona. C4 funciona, mas esses dois têm cara de porcaria porque eu tô avançando peão demais. E esse lance deve funcionar. Apesar de que eu tenho meus receios aqui, mas ok. H3 eu não acho que é o momento de ajudar ele aqui um pouquinho. Apesar de que também não faz mal nenhum, né? Já que eu vou tirar já que eu vou tirar ali, é melhor esse aqui primeiro. Não dá tempo dele vir com sacanagem. Já que ele vai ter que perder um tempo aqui, beleza. A gente joga agora aqui. Tá bom, não tem mais nenhuma sacanagem. Segue o desenvolvimento, protegemos o nosso bispeiro e preparamos para ele Grand Rock com o lance bispo E3 e Grand Rock. Muito bem, meus amigos. Magnus Carlsen está orgulhoso dessa partida, fala a verdade. Eu vou fazer uma provocação. Se você quiser evitar o meu Grand Rock, do tipo mexer o bispo para alguma casa, eu vou tomar o seu cavalo. Um lance interessante à primeira vista e à segunda também. Que tal o rei E2 do Karpov aqui, hein? Me parece bom esse lance rei E2 do Karpov aqui. Eu tô gostando desse lance, hein? Porque bispo F2, não sei. Na casa de D4 aqui. Bom, vai, eu vou jogar esse bispo F2. Vai. Vou manter o par de bispos. Eu gostei do rei E2 do Karpov, hein? É tudo bem. Ô, Rafa, qualquer lance seu é do Karpov? Não, mas lance de rei, assim, bispo lá longe. Tem uns lances que são do Karpov. Você sabe disso. Vamos lá, bispo F2. Grande rock é o próximo lance. Você quer jogar cavalo D4? Eu já te aviso que é porcaria. Eu vou trocar o bispo e fazer Grand Rock. Esse lance evitou G4. Vai, vou fingir que é bom. Eu acho que eu tenho que lutar aqui pela casa central e desenvolver pedras. Porque aqui eu não tô me comprometendo ainda com o rock. Você vai jogar bispo H6, eu vou jogar G3, aí você vai jogar H4, entendi. Então cavalo E2, né? Então pensa direito, Rafa. Cavalo E2 é melhor aqui. Agora gostei, Rafa. Teve fundamento esse lance. Teve fundamento. Deixa a coluna F. É isso, ó. É isso. Você tá achando o quê, rapaz? Aqui é tirulipa. Que isso, cara? Aqui é o lance do tiririca, meus amigos. Foi bom essa sequência. Eu não tenho G4 aqui agora, porque agora eu não tenho mais problema na coluna H, né? Pra onde vai esse cachorro? Ele perdeu peça. Você tá de sacanagem que eu ganhei o jogo aqui. Porque G4, eu tô ameaçando G5, porque o cavalo dele só tem a casa de G7. Opa, e ele não tem cheque descoberto. Tá bom demais pra ser verdade, né? Ele tem cavalo D4? Ele tem... Não tem. Vambora, tá bom demais pra ser verdade isso aqui. Lance do Magnus Carlsen. Tá vendo como foi bom o cavalo E2? Olha aí, cara. Não é todo dia que eu ganho 1, 2, 3. Rafa, não comemora antes da hora. Vai, concentra aí. Agora ele sentiu o drama, porque ele tem que fazer o fianqueta do cachorro e vai levar um G5 na cachola. Vamos ver o que vai acontecer aqui, hein? Mas eu não tô cravado não, coisa nenhuma. Não tô cravado coisa nenhuma. Será que ele tem bispo por peão? Torre toma. Não tem bispo por peão.
Eu digo, troca, cavalo G7 e G5. Bispo por peão, torre toma, peão toma, torre cheque, eu tenho bispo volta, ou cavalo volta. Eu vou perder uns 2 peões nessa história. Uns 2 ou 3, ou talvez todos. Tem que ver direito. Tem que ver direito. Parece bom, mas tem seus perigos isso aí, viu? Eu acho que ele deveria tomar aqui e jogar cavalo G7. Só que depois do G5 ele vai tomar em G5. Esse aqui é o problema, meus amigos. Talvez eu deva jogar torre G1, sério. Peão toma, cavalo G7, torre G1. Rafa, isso é para os fracos. Não é, ele continua com problema. Cavalo E6, G5. Ele continua com problema. Gran Roque. Eu acho que é isso, galera. Porque qual que é o problema desse G5 aí que eu tô pensando, né? Peão toma, cavalo G7, G5, bispo toma. Atacou minha torre. Minha torre tá em defesa. Eu vou jogar torre toma, ele vai jogar torre toma. E aí eu vou jogar peão por G5. Meu peão G5 tá fraco. Não, mas minha posição é muito boa. Cheque, bispo fora. Não, minha posição é boa. Eu vou pra cima, eu vou pras cabeças. Gostei, Rafa. Ainda bem que você tá usando o tempo dele, né? Que senão aqui você já ia perder. Ia pra 3 minutos o seu relógio, 2 minutos. E ainda você ia tomar a decisão errada. Então tá bom, agora eu decidi. Eu vou pra cima. Eu vou pra cima, eu vou jogar o G5 mesmo. Sentiu aqui o Keres, hein? Sentiu a pancada do G4 do Mamediarov. Eu gostei, Rafa, que você já falou que vai jogar igual o Carlsen, igual qual que é o outro que eu falei? Karpov e agora o Mamediarov. Bacana, Rafa. Todo mundo aí. Você tá usando o estilo de todo mundo pra jogar essa partida. Só não falou do Tripinha, que é o único que você tá jogando igual até agora. Vai, vamos lá. Vamos lá, que agora eu gostei, hein? O que tu queres? Você vai ver só agora. Você vai ver só. Peão toma, G5 vindo na cachola. E ele sabe que tá com problemas aqui. Porque ele já tá pensando aqui há uns 3 minutos, né? Provavelmente sim. Vai abandonar o lance 14? Não, não abandona não. Não, abandona que vai dar 100% de precisão. 100%. 100% não vai dar, mas vai dar uns 95 aqui, 96, acho. Foi legal, cavalo E2. Tem problemas o Keres. Isso me dá, o fato dele estar demorando muito me dá confiança de que eu tô num caminho bom, né? Se ele tivesse respondido rápido, eu já ia falar, putz. E fora que eu ia estar tendo que usar o meu tempo para calcular, né? E usei o dele. Tô bem tranquilo aqui agora. Tô numa boa, vamos ver. Keres. Ok. Uau, isso eu não tinha visto. O meu bispo tá defendido. Se eu tomar aqui, ele quer dar cheque aqui, já entendi. Foi audaz. Mas não vai funcionar esse cheque, porque eu conecto a torre. Ah, daí ele toma aqui com cheque. Entendi, tem um cálculo profundo aqui. Foi bom lance. É só tomar a peça certa, né? Eu posso tomar esse cavalo. Daí o que está acontecendo? Cavalo F3 com cheque. Ele me joga para cá. Eu tô na casa clara. Aqui tá defendido. Eu acho que é só tomar a peça certa, né? Tem G5 também, mas G5 eu não gosto. Acho que aqui tem que tomar. Ele não tem cheque do bispo. E aqui tá defendido. Cavalo F3, torre na 7. Vai ter luta. Vambora. Vai ter luta. Certamente ele... mas eu sinto que minha posição é boa aqui. Bom, ele vai dar cheque aqui, trocar aqui, né? Isso é meio óbvio que ele vai fazer isso. Vai ser dureza isso aqui. Jogar contra essa torre na 7 não vai ser fácil. Meu rei sempre na iminência de tomar um descoberto. Mas por enquanto não. Acho que eu fiz um lance bom, porque ele tá aqui calculando. Quanto ele gastou no outro? 3 minutos e 40 ele gastou no último lance. Pra minha sorte, né? Porque eu já tava pior no relógio. Vamos lá. Aqui eu acho que ele vai trocar.
Eu sempre tenho rei G2. Ah, ele vai tomar de peão ali. Não, ele tomou de bispo? Uau, isso me surpreendeu bastante. Ok. Torre D1 aqui é interessante. Não sei se eu deveria estar tentando proteger esse peão, do tipo bispo D3 entrega um peão, ou bispo A4 protege o peão. Eu acho que não é hora disso. Tudo bem que ele já tem 2 peões pela peça, né? Momento difícil aqui. Rei G2 é uma possibilidade, né? Interessante, inclusive, porque ataca o cavalo dele. O cavalo dele... Perdeu o cavalo! Não, ele só tem essa casa aqui. Ele tá quase perdendo as peças aqui. Daí o cavalo dele tá quase sem volta. Ah, mas ele vai ter uns ataques aqui, né? Ah, mas aí eu tenho o cavalo G3. Vai, eu gosto dessa linha aqui com o cavalo G3. Porque eu não tô dando tempo dele tomar aqui, né? Vamos lá. Aqui eu ataquei o bispo e dominei a casa de E4. O peão aqui tá caindo, fato. Mas se eu me livrar desse bispo, eu tô contente. E o cavalo dele tá ficando meio sem volta, né? A questão toda é essa. Quatro minutos. Você viu como ele tá jogando rápido aqui. O perigo é esse, né? Mas eu também sei jogar rápido. Bom, eu vou ter que jogar um bispo E3 próximo lance para proteger em F4 e atacar o cavalo dele. Acho que minha posição é boa. Ele jogou rápido, eu joguei rápido também. Eu convidei um bispo por peão aí. Só que eu jogo bispo E3 e ele começa a ter problemas, né? Mas acho que ele tem bispo por peão aqui. Por que ele tá com receio desse lance? O que ele tá com receio? De abrir a coluna C, né? Porque aí eu jogo torre AC1. E o bispo dele também não tem muita casa boa, né? Bispo D3. É boa a sequência. Torre AC1 é o próximo lance. Mas aí eu não tenho mais bispo E3 no futuro e tá caindo ali, né? Ah, mas aí a torre dele... Aí o bispo tá cravado. Beleza, é bom usar o tempo do adversário, né? Bispo toma peão, torre C1, vai para complicações infinitas. Esse bispo E6, aí sim bispo E3. Ele não tem cheque aqui, né? Não. Seria bem doloroso. Mas ele ainda não tem, por causa desse cavalo. Estamos com 3 minutos a mais. Vamos aproveitar bastante, usar o tempo dele. Vocês veem como está sendo importante usar o tempo dele, né? Porque a posição é complexa. Bem tática, bem difícil. A partida bem difícil, dura aqui. Cheia de variantes complicadas. Ele foi para essa linha da troca das torres. Ele não tem cheque intermediário. Portanto, eu vou trocar aqui essa torre. Deixa esse cavalo um pouco mais indefeso. Toma aqui o peça. Vai abrir um pouco aqui a diagonal, a coluna G. Cavalo D2 seria um bom lance aqui, porque eu estou dando suporte na casa de G3. Se ele me der cheque, bispo cobre e troca, ele avança o peão, ele ganha, né? Então, muito cuidado nessa hora. Eu preciso liberar a casa de F2 para o meu rei. Isso está um pouco perigoso. Isso está um pouco perigoso aqui. Esse cavalo ficou muito forte, né? Ok, tenho problemas. Tenho problemas severos. Acho que esse é a única, né? Seguido desse. Mas ele tem cavalo E4, não. Uau, difícil a posição. Bispo G1 protege tanto H2 quanto dá essa casa para o meu rei, né? E pelo fato dele estar demorando, acho que eu fiz um bom lance. O que eu tenho a mais aqui? Nada. Na verdade, o material tá igual. Eu tenho uma peça a mais, ele tem 3 peões a mais. É isso que está acontecendo. Luta intensa aqui. Ele tem umas peças muito próximas do meu rei. A posição é ardida. Eu tenho mais tempo, né? Mas a posição aqui, esse meu rei tá complicado aqui. Esse lance foi bom, porque protegeu o bispo dele.
E deu suporte para casa de F3 para o cavalo, entendi. E deu suporte para casa de F3 para o cavalo, é isso que ele quer fazer, né? Eu não sei se eu deveria jogar um torre D1 direto já, mas eu não estou ameaçando exatamente muita coisa. Torre F1, eu tiro uma casa do rei e vou jogar esse lance. Vou seguir minha intuição, trazer um defensor para o meu rei. Cavalo D2 talvez fosse bom também, mas ok. E agora talvez cavalo D5, né? O que ele quer fazer? Avançar o peão. Cheque, vem pra cá. Então esse aqui é bom, parece. Porque agora não apenas ataco, mas também essa casa que eu tô dando suporte, né? Boa defesa, parece. Caramba, gente. Que partida tensa e difícil, né? Agora fechou a coluna G, isso é bom. Pouco a pouco a gente vai... Ufa! Vai se restaurando aqui. Ele vai avançar F4, F3. Recuperou peça e vai me dar os 2 peões. Ficou equilibrado. Ele ficou com um peão a mais, né? Ele ficou com um peão a mais. Torre D1, não. Acho que não é bom. Eu devo ganhar por causa do relógio, né? Cavalo C4, peão cheque. É ruim. Cavalo F1, talvez seja bom, né? Deve ter algum lance melhor. Cavalo F1 me parece tosco. Torre H1. Tosco. Torre F1. Tosco. Torre D1, tosco. Não tem como prender o cavalo dele, não? Tipo, cavalo aqui me parece ruim também. Ele tem torre G8 em algum momento. Talvez esse lance aqui, centralizando o cavalo. Torre G8 cheque, rei sai, E3. Cara, eu tô levando mate. Torre G8. Eu tenho que ir pra rei H2. O rei H3. Uau. Ok. Ele vai ter cheque de torre. Salvo pelo relógio, hein, Rafa? Aparentemente. Posição ainda é difícil, né? Não, ali é besteira. Ei, galera! E sim, conseguimos aqui a vitória! Posição difícil, aqui eu teria que lutar por um empate, né? Teria que lutar bravamente aqui por um empate, ele teria que achar... Bora puxar o relatório aqui. Ele teria que achar o único lance da posição torre F8 aqui, que eu tava olhando agora que acabou a partida. E... aqui, ó. Cadê? Torre F8 aqui, o único lance da posição. E aí eu teria que lutar aqui por um empate, né? Posição difícil, partida difícil. Bora tirar os aprendizados aqui. Como é que foi a precisão aqui? Eu esqueci, né? Nem prestei atenção. Fiquei emocionado aqui, realmente. 81% de precisão, 82,6% aqui para o Keres. Foi uma partida lutada. De fato, eu fiquei melhor do que ele em alguns momentos. Mas depois acabei jogando besteira aqui, ó. Bispo D4. Que posição difícil, né? Bispo D4. Agora, na hora de tomar a peça ali, não foi o melhor aqui. O melhor é bispo toma, troca um pouquinho de peça,
Cavalo toma... Não, mas ele não ia tomar de cavalo aqui, né? Ele ia tomar de torre, acho. Pra manter essa cilada, né? E somente então eu tomo aqui. Por que que essa linha é diferente? Por que que ela é melhor? Porque ele não tem o bispo atacando. É menos peça me atacando, né? Apesar de que aqui ainda é difícil, mas dá pra proteger bem. Aqui era mais sólido jogar dessa maneira. Eu acabei deixando o bispo dele ali e foi pra complicação, porque ele vai ter bispo por F5, né? Eu tinha que ter trocado. Ainda assim, minha posição é boa. Rei G2 foi um ótimo lance. Aqui, bispo D4. Porque eu ataco aqui, ele é o defensor daqui, ele tem que jogar um F6, eu fecho essa coluna e jogo um torre A em D1 e o cavalo dele tá preso. Não, ele ainda tem cavalo E4. Ele joga cavalo E4, e aí? Vamos ver essa linha aqui. Se bispo D4, F6, torre D1, ele não tem cavalo E4? Tem. E aí eu tenho que tomar cuidado, porque se eu tomo aqui eu tô tendo problemas. Então eu teria que jogar bispo D3, o cavalo dele volta, mas a gente consegue trocar peça ou... Enfim, teria que achar esses lances bons aqui todos, né? Não era fácil de achar tudo isso. Ainda assim, tem muita luta, né? Cara, que difícil. Eu mandei um cavalo G3, não foi bom. Ele teria um bispo... Esse lance foi ótimo. Fomos para as trocas e aqui tá equilibrado, cara. Mas aqui eu joguei errado, acho, né? Esse lance foi bom. Aqui torre D1 tava gritando que esse lance era para jogar. Mas bispo E2 era bom também. Não, eu joguei bem, cara. Eu joguei bem aqui. Agora esse lance foi bom também. E aqui bispo D4 era melhor. Acho que eu errei aqui, né? Aqui que eu errei. Porque agora é F4, F3. Eu não vi esse F4, F3. Eu devolvo muito fácil aqui pra ele, né? Na verdade eu devolvo e vou ter que lutar por um empate daí. Mas aí bispo D4, torre D8, nada simples. Aí bispo F6, é isso? Nossa. Cara, muito complicada a partida, muito difícil. E ainda assim aqui teria muita luta, porque é uma peça por 3 peões, né? Tá bom demais, assim que é bom, né? Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!